Boa tarde, gente, pessoal que está entrando. Desculpa estar aqui meio bagunçada, porque o celular caiu do suporte e aí eu tive que endireitar. Boa tarde, Hugo. Aguardar aí o pessoal chegar. Boa tarde, gente. Minha internet está um pouco ruim. Boa tarde, Claudinha. Minha amiga maravilhosa. Boa tarde aí o pessoal que está chegando. Ana, Bruna, Andréia Gomes, Gabriel. Débora, minha aluna lá do curso. Que bom te ver aqui, Débora. Gente, já vou colocar o Ivan, tá? Já vou. Boa tarde, Isalu. Pessoal que tá chegando aí, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Não estou conseguindo te ver. Vamos ver se carrega aqui. Oi. Ainda não estou te vendo. Deixa eu dar uma olhada para ver se é a minha internet aqui. Vocês estão conseguindo ver o Ivan, gente? Me dê um feedback aí. Semana a outra live eu tive o mesmo problema. Na live com a Karen. Só um momentinho, Mário. Tô parando um problema no som aqui. Tá ótimo. Não, né? Então Tá me ouvindo? Me ouvindo? Ivan, eu estou te ouvindo, só não estou conseguindo te ver. Que eu Ah, vou é? pedir. Às vezes eu também tenho que entrar no 4G porque a coisa não flui, tá? E aí eu vou te tirar e te coloco já de novo, tá bom? Ok, ok. Gente, a gente já sabe que esse é um velho problema das lives, né? De sábado. Tô pensando até em trocar o dia dessa live, porque a coisa não tá fluindo. Mas agradeço aqui o pessoal que continua aqui com a gente. Eu vou esperar um pouquinho para ver se o Ivan consegue ajeitar a internet dele lá. Mas enquanto isso, deixa eu conferir o pessoal que está aqui na live. Melissa, minha amiga maravilhosa lá do Trava Cultural. A Claudinha, a Débora, a Leda. Leda, que bom te ver por aqui. Andréia Gomes, Marcia Luiza e o Hugo. Obrigada por vocês estarem aqui hoje, gente. Vou tentar de novo colocar o Ivan. Ivan, estou te enviando a solicitação. Claudinho, eu acho que a gente nessa live de sábado está perdendo muito. Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar mudar esse dia. Olá. Aí, agora sim. Tudo bom? Tudo bom, Ivan? Tudo ótimo. Que ótimo, agora eu tô te vendo, perfeito. Pronto, que bom. Vocês estão conseguindo ver a gente, escutar bem? Esperar o pessoal dar o feedback aí para a gente poder começar. Ok. E aí, gente? Estão conseguindo ver a gente? Conseguindo ouvir? Minha amiga Suzane, do Bibliowork, também acabou de chegar. Márcia falou que sim, deu um joinha. Lida também.
Beleza, gente. Então, vamos começar, né? Porque aí a gente já perdeu alguns minutinhos. Vamos lá. Ivan, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite, tá? Muito obrigada por você ter aceitado participar aqui dessa live. O Ivan, ele é um dos integrantes, né, do podcast Além das Estantes. Então, eu tive o prazer de dividir com o Ivan também um podcast, né, do Biblioteco. Sim, E sim. foi incrível, porque foi um podcast assim, que o pessoal gostou muito. E para mim foi uma honra poder dividir esse podcast com pessoas tão já engajadas e inovadoras, né? Porque esse formato de podcast dentro da biblioteconomia ainda Uhum. é uma novidade, né? Então, é muito bom estar te recebendo aqui e seja bem-vindo aí à nossa live Bibliosocial Mídia. Mayara, eu que agradeço. Eu acho que essa pandemia acabou trazendo isso pra gente, né? A gente encontrar outras formas de estar dialogando, fazer conexões, né? De conversar com pessoas que tu tá no Rio, eu tô em Fortaleza. A gente já gravou com pessoas de Brasília, São Paulo, enfim. Isso é muito bom, né? Tentar tirar alguma coisa boa da situação aí, tosca que a gente está passando, né? E agradecer o convite em nome da equipe do Além das Estantes e vamos trocar essas ideias aí. Perfeito, gente. Então, quem tiver aí curiosidade para saber como que produz um podcast, tiver alguma dúvida em relação a esse formato, como que funciona, vai mandando aí a pergunta de vocês e a gente vai separar um momento só para perguntas, tá bom? Bom, Ivan, a primeira pergunta que eu sempre faço, né, porque eu foco bastante também no profissional, né? No caso, você ainda é graduando, né, de Bíblia, mas já tem Uhum. uma experiência dentro da área, já deu aula, né? Não dentro da biblioteconomia, mas já trabalhou como Uhum. professor. Então, o que eu sempre peço é para as pessoas contarem a sua história, como que surgiu aí a sua história com a Bíblia. Beleza, vamos lá. 2002, eu acho, 2001, alguma coisa assim. Eu consegui um estágio na biblioteca central da UFC, né, como ensino médio. E ainda estava pensando o que eu ia fazer da vida, qual curso que eu ia fazer, não sei o quê. E dentro desse estágio eu peguei, pô, biblioteconomia, deve ser legal, conhecer as bibliotecárias e tal. E comecei a trabalhar como estagiário. Não, agora eu acho que eu vou seguir isso. Aí comecei a tentar vestibular. Foram 6 tentativas, né? Ainda era vestibular. E na sexta eu passei para pedagogia, né? Comecei a fazer o curso, já comecei a dar aula, né, em 2006. E aí deixei a biblioteconomia de lado, assim, não esquecida, né? Eu foquei na pedagogia, comecei a trabalhar, enfim, tá casado, filho e tal. Aí eu acabei deixando a biblioteconomia para um segundo momento. E em 2013, né, faço o Enem, pensando talvez no direito, porque dentro da pedagogia a gente vê muita lei, a gente discutia muitas questões legais, enfim, em várias manifestações que a gente passava, a gente acabava sempre a política pautada, né, em leis, um decreto tal, a lei tal, uma lei que um governador fez, um prefeito e tal. E aí eu fiz o Enem, a nota não deu para direito, eu disse, cara, mas dá para Bíblia. Eu vou chutar o pau da barraca, vou para a biblioteconomia, não quero nem saber, né? Vou receber críticas, enfim, mas vamos lá, né? E meti as caras, né? Deixei a pedagogia, tranquei meu curso de pedagogia, deixei a sala de aula, né? Na época eu ainda estava dando aula, mas continuei dando aula e fazendo biblioteconomia. Na experiência de sala de aula, eu tive a experiência no cárcere, né? Eu dei aula no sistema prisional. E quando eu cheguei na biblioteconomia, eu começo a ver que tinha algumas pessoas que trabalhavam tinha esse debate, né, da biblioteconomia dentro das bibliotecas dentro do sistema prisional. Aí quando foi conhecer a Kátia e outras pessoas e tal, e comecei, não, tá uma praia talvez me interesse, eu comecei a ler sobre e tal, e entender, né, porque eu vi a realidade enquanto professor dentro do sistema prisional, vendo bibliotecas dentro do sistema, mas muitas vezes geridas por internos, né, que, enfim, né, eles faziam o melhor que eles podiam dentro das condições que eles tinham, né, que é dentro de um presídio. Aí eu deixei a sala de aula, enfim, abandonei a sala de aula e me dediquei à biblioteconomia. Aí foi quando eu consegui um estágio na UES, na estadual daqui, e comecei a trabalhar no processamento técnico. Foram 2 anos lá, 2 anos de muito aprendizado, né, galera? Parte técnica, não sei o quê, mas eu achei sensacional, achei muito massa. Apesar de ter feito outras coisas na biblioteca, enfim, até
mexer em fio, na parte elétrica, fiz um bocado de coisa lá e tal. Mas, umas gambiarras, né? No setor público, infelizmente, a gente conseguia algumas coisas, às vezes era muito difícil, a gente tinha que fazer, ou a gente não fazia, ou ficava quebrado, ou não funcionava, a coisa não andava. E aí, dentro da biblioteca, eu fiquei por lá, fiz com muitos contatos, saí, meu contrato, né, 2 anos acabou, e aí eu tive a oportunidade de participar da criação de um projeto para organizar o acervo, né, documental de um instituto, que é o IEPRO, ligado à universidade, à UES, né? E a gente começou a organizar esse arquivo, a gente fez todo um planejamento, né, de compra de materiais e tal, e começamos a fazer, né? E aí lá eu entrei como CNPJ, né, como MEI, né? E tava com 2 anos já, só que aí veio a pandemia, o instituto fechou para atendimento externo, né, enfim, para o isolamento, e o meu contrato foi encerrado e não tem a perspectiva de renovar ainda, né? Não sei, pode ser que quando, né, a gente voltar ao normal, talvez a gente reveja a política do Instituto, até a gente volte porque o trabalho não foi concluído, né, infelizmente. Mas é isso, né? E dentro da biblioteconomia, é, fora a questão profissional, né, eu acho que é uma coisa que eu sempre pauto, eu sempre converso com as pessoas, é a questão política, né? Eu e o grupo que eu faço parte, as pessoas que a gente conhece, a própria galera do podcast e tal, a gente pauta muito essa coisa da questão política. A gente sente uma falta muito grande dentro da nossa área de discussões políticas mais profundas. E profundas no sentido não de esquerda-direita, PT, PSDB, Bolsonaro, Lula, não, não é isso. Né? Isso a gente discute também, óbvio, né? Claro. Mas outras questões mais profundas da gente tomar posicionamento, da gente saber fazer diferenciações, por exemplo, que é uma coisa que talvez você até tenha visto, é muito comum, né, quando a gente vê, um salário muito baixo, cadê o CRB? Não, o CRB não vai discutir salário, a gente tem que avançar para um sindicato, né, inclusive a gente até gravou um episódio agora esses dias sobre sindicato, que a gente lançou tá com 2 semanas, eu acho, 3 semanas, e então assim, debater essa questão política, né, com um conjunto de estudantes, na sala de aula, nos espaços que a gente participa de discussão, aqui em Fortaleza a gente estava, um pouco antes de entrar no isolamento, a gente estava numa discussão não é recriar, né? Dar outra vida ao Fórum de Leitura, Literatura, Livre e Biblioteca, né? Que estava meio parado, a gente juntou uma galera muito boa, a galera engajada, com vontade de fazer as coisas. A gente fez algumas reuniões, pressionando a Biblioteca Pública, a Secretaria de Cultura, para a reabertura da Biblioteca Pública, está fechada, sei lá, 7 anos, sei lá, 6 anos. Então a gente estava nessa movimentação, né? Só que aí veio a pandemia, o isolamento, a gente ficou muito nas conversas online, né? No WhatsApp, né, conversando por ali, tentando articular uma coisa ou outra, alguma reunião virtual, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? A pressão não é a mesma. A pressão virtual, da pressão da gente chegar na secretaria ou chegar num determinado governante, sentar com ele, pressionar, olha, a gente quer isso aqui tá certo, isso aqui não tá, mexe aqui, mexe acolá, entendeu? E a pandemia impediu da gente fazer isso, é uma quebra, né? Mas eu tenho muita esperança de que quando tudo voltar ao normal, a gente vai continuar essa luta, e sempre com o princípio que a gente tem de discutir política e de atuar politicamente também, né, no sentido da gente avançar em muita coisa, porque não só para a nossa área, né, mas eu acho que para a classe trabalhadora, do modo geral, na educação, do modo geral, a gente aprofundar alguns debates que, infelizmente, a gente não vê na academia, né, ou então vê muito superficial, e às vezes no mercado de trabalho também a gente acaba, uma avaliação que eu faço, né, bem assim, né, que às vezes o reflexo dos posicionamentos políticos dos profissionais, muitas vezes é o reflexo da formação acadêmica, né? A formação acadêmica muito na técnica, algumas em teoria, mas quando entra para as questões políticas, né, governamentais, né, esse universo, né, da discussão política, no meu entendimento, né, eu estou falando aqui pela UFC, não vou falar de todas as universidades, a gente sente falta dessa discussão mais profunda, né, e de novo, não é a polarização, essa polarização a gente discute e a gente tem lado, né, mas não é só essa polarização, é outras questões que a gente precisa discutir, entendeu? E isso eu pelo menos eu não me abstenho de fazer, não quero nunca deixar de fazer, né, enquanto eu tiver forças para lutar e discutir, a gente vai estar fazendo sempre, todo dia. Ivan, maravilhosa sua fala. E em relação à questão de trabalhar esse lado político, né, da nossa profissão, realmente as grades curriculares, elas não se atentam muito para isso, né? Está muito voltada para as práticas técnicas, catalogação, Teoria, muita teoria. classificação, muita teoria também.
Eu tive, inclusive, uma disciplina de políticas públicas, mas Olha que maravilha! não, sim, Que mas maravilha, de porque certa que a gente não forma, tem. pois é, mas de certa forma não traz esse senso de engajamento político Sim, do profissional, sim, sim. né? É como que você pode elaborar uma política, mas se você não Uhum, tiver engajado politicamente, se você não uhum, souber pelo que você está lutando, né? Então, uhum. e qual é o papel do bibliotecário também na sociedade, da bibliotecária, Isso, do bibliotecário na sociedade? sim. Então, acho que elaborar políticas públicas vai além de você saber redigir, de você saber cobrar, porque até para isso você tem que estar articulado politicamente e saber qual é o Uhum, seu papel dentro da sociedade. isso. Então, o trabalho que vocês desenvolvem é de suma importância, né, para a gente, porque para dar esse despertar, né, esse despertar do lado político da profissão. E aí eu gostaria de saber como que foi criado, então, esse projeto, né, o Além das as Estantes Podcast, que eu, inclusive, conheci através do Biblioteco, né? O Uhum, Biblioteco trouxe aí essa, essa, essa vantagem, né? Essa beleza para a gente poder estar se articulando e conhecendo outros profissionais e projetos além da academia, que eu sim, acho sim. super importante, né? E, assim, fiquei apaixonada pelo projeto de vocês. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da história do surgimento desse projeto, né? Como que vocês se articularam enfim. Uhum. O Biblioteca, assim, né, é nosso parceirão, a gente já conversa desde antes de podcast, já sempre falava com o Rafael e tal, sempre trocava uma figurinha. E o nosso projeto específico, como é que ele surge? A gente, em 2016, mais ou menos, e muito eu e o Rômulo e o Yuri, a gente sempre falava sobre podcast, vamos criar um podcast, ficar naquela vontade, né, porque eram os ouvintes de podcast, mas não queríamos produzir, mas a gente, e aí, vamos falar um podcast sobre biblioteconomia, mas sempre ficava na conversa, né? Na rodinha, na mesa de bar, a gente conversando, no corredor, vai, não vai, vamos lá, não sei o quê, tem altas ideias, mas nada no papel. A gente falava muito, fala, mas não botava nada no papel, vamos sentar, vamos discutir. E em 2016, a gente teve aqui na UFC uma ocupação, né? Por conta dos cortes do Temer, na época, a gente ocupou toda a UFC. Acho que todos os campos da UFC foram ocupados por estudantes e tal. E a gente ocupou o nosso campus. Né? E aí isso consumiu muito tempo da gente, muita energia. Foram 45 dias, se eu não me engano, que a gente ficou dentro da universidade. Então, assim, demandou muita energia e já era no final do ano, foi em novembro mais ou menos. Aí quando a gente acabou a ocupação, já veio o Réveillon, Natal, não sei o que, aquela coisa, a gente, né, acabou o ano, né? Quando veio 2017, aí a dinâmica, né, tanto minha, de Rômulo, Yuri, foi mudando, né? A gente, trabalho, família, não sei o quê, enfim, a gente, a nossa vida muda muito rápido, a conjuntura muda muito rápido, e foi deixando pra lá. A gente sempre conversava, trocava uma ideia, né, mas não com aquela mesma, como é que se diz, vontade de 2016. E aí, quando veio em 2019, ano passado, a gente tem uma disciplina, né, do curso, a professora passa um portfólio, né? Olha, o trabalho final vai ser, cada estudante entrega um portfólio da sua visão, né, as suas expectativas, o que você viu na disciplina, o que você achou da disciplina, o que você aprendeu, aquela coisa toda. E eu olhei pro Rômulo, cara, agora, vamos tentar dar proposta pro professor, daí fazer um podcast? Aí, não, mas é individual. Não, mas vamos conversar com ela, vai que dá certo. Aquela coisa, né? Vai que cola, né? Aí fomos falar com a professora, a gente pode fazer em dupla. Mas como assim dupla? Não, porque a senhora pediu, e ela pediu isso, né? Olha, a professora Fátima Malaribe. Olha, mas eu quero uma coisa diferente. Faça uma coisa diferente, não só escrito, não só com bonito, faça uma coisa diferente. Ó, você quer diferente? Vai ter diferente, né? Eu a gente quer fazer uma coisa diferente, mas a gente quer fazer em dupla, porque individual, esse diferente que a gente quer fazer é meio esquisito. Ela olhou assim, tá certo, vou deixar. Deixou. Aí o Romulo, agora vamos lá, pensamos, vamos gravar, vamos lá para a biblioteca, e a gente pensou roteiro, assim, o roteiro no sentido da disciplina, né? O módulo, no capítulo 1 a gente viu isso, né? Naquela aula tal a gente viu aquilo, montou todo o episódio, né, daquela época, nisso, no decorrer da disciplina. Fizemos, gravamos, editamos, entregamos para ela o MP3, né? Ela ouviu, deu uma nota, tal, passa. Aí eu disse, cara, e aí?
A gente gravou um episódio, entregou para a professora, não tá público, ninguém viu, só a gente e alguns amigos mais próximos, tal, que a gente pediu para dar uma olhada. Vamos tocar esse negócio? Bora, é agora ou a gente não vai fazer mais, né? A gente fica só nessa enrolação, vamos meter as caras, bora, pá, chama o Yuri, chama isso aqui, papapá, vamos lá, vamos conversar, vamos botar no papel agora de verdade, vamos pensar nome, a proposta a gente já tinha mais ou menos a proposta, né, de ser um podcast sobre biblioteconomia, ciência da informação no modo geral, mas com essa linha mais crítica, né, essa linha mais de fazer um debate mais crítico, né, e não, é isso, vamos lá. Papá. O nome não era Além das Estantes, era outra proposta inicial, inclusive com arte e tal. Mas aí a gente acabou conversando com outras pessoas, vieram tal. E aí, não, vamos mudar. Vai ser Além das Estantes. Aí pensamos arte, pensamos proposta e começamos, né? E o primeiro que a gente fez foi sobre biblioteca pública, que é uma coisa que incomoda muito a gente, muito, assim, profundamente, porque quando a gente, eu digo a gente, essa galera que está no podcast, a gente entrou mais ou menos na universidade quase todo mundo junto, né? E a gente pegou em 2014 uma luta da biblioteca fechada já há um ano, um ano e pouco tal, e a gente começou a fazer uma pressão. Criamos um coletivo à época, e começando a pressionar na Bienal, acho que na Bienal de 2014, a gente foi lá, fez o ar na abertura, tinha mesa, a gente ia lá, não sei quem ia lá, a gente abria a faixa, pegava o megafone, a gente enchia o saco, né? A gente sabe fazer isso. E incomodamos, aí conseguimos a abertura, né, de conversar com a Secult, né? E a Secult veio, conversou com a gente, e o interessante para tu ver como essa coisa que tu falou do engajamento político é importante, né? A gente saber se posicionar Sim. politicamente. Em vários momentos que nós tivemos, né, tanto a Secult como Câmara dos Vereadores, mas em outra luta, na questão das bibliotecas escolares, a gente ouviu de vários políticos, né, dizendo o seguinte: eu nunca tinha visto luta por biblioteca em Fortaleza. Aí aquilo eu disse. Aí eu fiquei pensando, eu também nunca vi, já estou no movimento, já militava há algum tempo, também nunca vi nenhuma manifestação sobre pedindo bibliotecas, né? E eles ficavam assim, nossa, estão brigando por biblioteca, né? Isso existe, né? Coisa nova, né? Aquela Isso, novidade, assim, o é que um é absurdo. biblioteca? Não tem, como assim, né? Mas tem tantas por aí, né? E a gente conseguiu fazer isso, né? E a partir disso a gente tirou a nossa linha, né? Não, a nossa linha do podcast vai ser essa. Né? A gente ter essa criticidade na medida do possível, quando for possível, né? Agora nem tanto, mas intervir politicamente fora da podosfera, né? Fora da internet, a gente ir lá, cobrado de quem deve ser cobrado, a gente tirou isso. E aí lançamos o primeiro episódio sobre biblioteca pública, né? Contando fizemos primeiro um histórico da criação da biblioteca pública, depois o histórico do fechamento, que foram vários fechamentos na história dela, e até esse último, a história do movimento que lutou para ela ser finalmente reformada e reaberta, né, e o que as perspectivas, né, com tudo isso, o que, é que a gente pensa para o futuro, né, e aí a gente pensou as possibilidades que poderiam acontecer com isso. E tocamos o barco, pronto, lançamos o primeiro, agora vamos pensar no segundo, e vamos lá, vamos pensar periodicidade, e aí começamos a conversar com pessoas e tentar pegar ideias, né, ver o que alguns outros podcasts que até então existiam estavam discutindo, vamos pensar propostas aqui, possibilidades, e estamos aí. Paramos em junho, né, em julho, na verdade, desculpa, fizemos aí um período de, não foi férias, porque a gente foi trabalhando, mas um período Um sabático da recesso, gente, né? um recesso, para a gente planejar algumas coisas, tanto que a gente mudou a identidade visual, pessoas novas entraram, novas para a equipe, mas nossos velhos amigos entraram para a equipe e deram outros olhares, né? Principalmente a questão do Instagram, a Amandinha, beijo Amanda, a mulher do Instagram, como eu chamo ela. E aí, assim, a gente começou a dar outra dinâmica, né, para o podcast e tentar dar aquela profissionalizada e tal. Né? Não é o nosso principal projeto de vida, né, de nenhum da equipe, a gente tem outras coisas, tem vida pessoal, tem várias coisas, mas é um projeto que a gente tenta se dedicar ao máximo, né, e tentar mostrar, imprimir o máximo de qualidade possível nos nossos episódios. Né, e eu acho que cada vez a gente vem pensando, né, de reformulá-lo, né, deixar ele melhor. Né, de não, isso aqui não foi legal nesse episódio, vamos tentar tirar, vamos tentar acrescentar, vamos fazer assim, fazer assado, né, para tentar entregar um conteúdo melhor no final, né. Ah, incrível, e assim, as coisas, conforme a gente vai produzindo, né, independente de qual seja o formato do conteúdo, as coisas vão tomando, vão melhorando, vão se aprimorando, a gente vai observando o que funciona, como que pode ser a dinâmica e os Uhum. processos até de produção, né?
Então, é realmente a experiência, mas esse primeiro passo, ele é super importante. Sair da inércia, eu acho que Sim, é o principal, né? E deixa sim. eu só olhar aqui os comentários que eu vi que Sim, tô vi falando chegando do uns aí. Biblioteca Podcast. O Biblioteca Podcast, né, que é o nosso queridinho aí da Bíblia, Sim. está aqui perguntando: Ivan, o que a experiência como professor no cárcere te trouxe de bagagem? Eita, vamos lá. Cara, eu Tá acho. ansiosa, É a ansiosa essa cara pergunta. dele, né? É, assim, a primeira avaliação é uma questão profissional, né? Enquanto profissional, né, ter aquela experiência de dar aula dentro do cárcere, né? De você ver ali um universo de 20, 30 alunos que eu tinha mais ou menos, que estavam lá por os mais diversos motivos, né? Desde pensão alimentícia a assalto ao Banco Central. Né? Um dos caras do Banco Central foi meu aluno. De estupro a assaltar banco, né? Sei lá, tráfico, tudo na mesma sala. Então, eram vários universos diferentes. Né? E em saber lidar com isso enquanto profissional, enquanto professor, saber lidar com essas diferenças, essas nuances. E o segundo ganho que eu acho que me trouxe enquanto pessoa, né? Para além do profissional, o ser humano, né? Porque quando eu saio da sala de aula, eu saía da sala de aula e vinha para casa, eles continuavam lá, né? Eu vinha dormir em casa, com a minha família, enfim, para um barzinho com os amigos, mas eles estavam lá. E tinha pessoas que eu ficar 1 ano, 2 anos, mas tinha gente lá que eu ficar 30, direto, sem sair, né? Tinha gente que talvez entrou lá, muita gente não era nascida e estavam lá, enfim, era muita coisa, aquilo ficava na minha cabeça, assim. Então, o ganho, enquanto profissional, foi muito grande, porque era um público, né, que é completamente diferente da sala de aula em escola ou em curso e tal, a dinâmica é diferente, mas a questão do ser humano, né, eu, Ivan Ribeiro, né, de olhar para aquela galera, né, ver que eles têm cores, eles têm classe social, eles são pretos, eles são pobres, eles moram na favela, né? Isso é um fato, né? E essa galera que está lá, muitas vezes por crimes que, né, enfim, né, não vou entrar aqui no mérito, poderiam ser outras penas, né? Poderiam ser outras formas de penalidade. E a gente tinha que ter que lidar com aquilo, né? Então aquilo mexeu muito comigo. Eu me lembro que os primeiros, sei lá, 15, 20 dias eu não conseguia dormir direito, era muito tenso eu conseguir chegar em casa e dormir, né? Mas a gente não se acostuma, né? A gente se adapta, né? Porque se acostumar com aquilo não dá. Mas o ganho pessoal de olhar para as pessoas, assim, entender que elas cometeram um erro, cometeram. Né? Eu não defendo, a galera não deve ser penalizada assim, vai para cadeia sim, mas não precisam ser tratados da forma como muitas vezes são. Né, de uma forma de punição extrema, né, inclusive com violência física, porque acontece, a gente sabe que acontece dentro do sistema prisional. Não precisa daquilo, eu acho que o cara só está preso, se as pessoas pararem e pensarem, não, eu não posso ir na casa de um amigo meu, eu não posso ir num barzinho, eu não posso ir para a escola, eu não posso ir viajar, eu não posso nada, eu tenho que ficar aqui dentro, só se pararem e pensarem isso, já verem que isso é uma pena, sabe, gigantesca. Só isso por isso, né? Então, assim, os dois ganhos que eu tenho maiores são essa questão, enquanto profissional da sala de aula como professor, essa experiência, e eu acho que o ganho maior foi a questão pessoal, né, de enxergar as pessoas não já condenando, que eu não sou juiz, existe uma questão social por trás que levam eles a cometerem aqueles crimes, né, não é uma coisa aleatória, existe um contexto social que leva eles a cometer muitos daqueles crimes, existem questões psicológicas muitas vezes que levam a cometer. Uma das unidades que eu trabalhei foi o manicômio judiciário, né, que as galera que tomava, sei lá, 16 comprimidos em jejum de manhã, né? À tarde tomava mais 5, de noite a gente dormia mais 15 comprimidos, né? Assim, viviam dopadas dentro andando nas celas e tal, andando no pátio e tal. Então, assim, são vários fatores que levam aquela galera a estar lá. Né? Então quem sou eu para chegar e dizer, apontar o dedo, não sei o que, é culpado disso, não, eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que isso trouxe esse ganho para mim também, enquanto ser humano, de olhar uma situação dessa e não sair julgando, né? Tentar entender politicamente e socialmente o que é que levou aquilo a acontecer. E eu acho que o trabalho que a gente desenvolve, né, como educadores e como promotores de leitura, da educação, enfim, mediadores, né, é a luta pela ressocialização, né? Isso. Porque a primeira facção que surgiu, que foi o Comando Vermelho, foi criada dentro de um presídio. Por quê? Exato.
né? Tem que haver esse questionamento. Às vezes a gente só observa os fatos sociais e não se questiona de onde surgiu isso, por que surgiu. Foi a questão do contexto que você colocou muito bem aí na sua fala. Eu acho que a gente olhar as coisas e simplesmente não tentar entender o porquê que aquilo é desse jeito e não se questionar, é algo que nos afasta de uma solução possível, de também uma contribuição, porque Sim. nós, enquanto indivíduos da sociedade, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade, sim. A Claudinha aqui também está perguntando: você pensa em retomar e concluir a pedagogia? Seria um conhecimento pedagógico que precisamos. Realmente, a biblioteconomia precisa, sim, de bibliotecários pedagogos, Uhum. porque para poder lidar com a questão também da parte da educação, né? E aí, você pensa em retomar a pedagogia? Ela é, sei lá, eu nem conto mais quantas pessoas me perguntaram isso, né? Mas eu penso, e todo mundo que me pergunta, eu penso sim. Porque é um curso que eu entrei, porque no cursinho, quando eu fazia o cursinho em 2004, 2005, a gente discutia muita política, e a questão educacional, a precarização do trabalho, não sei o que, aquilo foi me instigando, né? Discutir política, não, pedagogia. Bomba, fiz pedagogia, passei e lá dentro, né, comecei a ver as questões, né, comecei a ver, realmente o negócio é pesado, não é só aquela romantização que faz os professores, né, não é isso. Tem várias questões por trás e eu me apaixonei, né, e tem um fator que me fez gostar mais ainda da pedagogia foi que no primeiro semestre já comecei a dar aula, né, o louco, né, no primeiro semestre consegue um estágio e comecei a viajar ao Ceará, eu viajava na sexta-feira, voltava no domingo, né? Todo final de semana eu ia para alguma cidade do Ceará dar aula, né? Uns cursos profissionalizantes e tal. E aquilo, a experiência em sala de aula, opa, esse negócio é bom, eu quero. Né? Então vamos lá. E aí comecei, fiquei. Só que a biblioteconomia já tinha me pego antes, né? E aí eu, não, a biblioteconomia, fiz o Enem, vamos lá, é isso, não sei o quê. Vamos para a biblioteconomia. Mas eu penso sim, e eu acho que as duas graduações elas dialogam muito, né? Eu acho que ela tem elas juntas, se a gente souber capitalizar isso, elas se completam, né? Principalmente quando a gente fala o debate de o bibliotecário, o professor que está realocado, por exemplo, nas bibliotecas escolares públicas, né? Da rede municipal, da rede estadual, tem muito, as bibliotecas se estão abertas, é com um professor. Um professor que adoeceu, que teve algum problema psicológico, qualquer outra coisa, e foi realocado para a biblioteca. Né? Ele não tem formação, Sim. mas ele está lá. Né? A biblioteca está aberta. Não é o que a gente deseja, mas a gente ter esse diálogo com esses profissionais é importante. E eu acho que aí quando você pega a pedagogia e a biblioteconomia ela dialogando, não vai acontecer coisas que, por exemplo, eu não tenho problema de colocar meus posicionamentos, de acontecer como o CRB daqui, né, que tem uma linha de criminalizar o professor, né, dizer que se o professor está exercendo uma profissão que não é a dele, ele pode sofrer uma sanção penal, porque é uma contravenção penal, inclusive com pena de reclusão e multa. Né? Quando eu soube disso, eu me posicionei assim, na hora, dizendo eu sou totalmente contra. A gente vai criminalizar um trabalhador, é isso mesmo, quando a culpa dele estar lá não é dele, é da Secretaria Municipal de Educação e é da Secretaria Estadual de Educação. Então vamos procurar punir quem tem Exatamente. culpa, não o trabalhador. Né? Inclusive no Biblioteca do Brasil teve uma discussão sobre isso, um dia desse aí e tal. E eu volto a dizer, não concordo com isso. Primeiro, por ser um trabalhador. Né? Segundo, por eu já ter estado na pele daquele trabalhador, né, enquanto professor. Eu sei quanto é difícil você estar em sala de aula e eu sei por que meus colegas que ainda estão na sala de aula adoecem. Né? Eu sei por que muitas vezes eles não estão mais em sala de aula, estão na biblioteca. Né? Não é porque eles querem folga, quer descansar, quer não sei o quê. Não é por isso não. Vá atrás, vai entender e vai procurar saber por que ele está lá. Não é bem assim você sair dizendo como o Bolsonaro disse que o professor quer ficar em casa para descansar, que não gosta de trabalhar. Não é por aí. Então a gente tem que Ai, nem fala. a gente tem que ter esse cuidado de fazer a crítica, mas por quê? Né? Tentar entender. Eu acho que no meu caso, né, assim, não me vangloriando, mas a pedagogia me traz isso, né, me permite esse outro olhar. Né? E com a biblioteconomia, enfim, juntar as duas para mim é um sonho. Não, eu só não sei quando, porque a vida é louca e eu pelejando para tentar terminar a graduação em biblioteconomia, enfim, a dinâmica está bem complicada.
E esse mexe com essa pandemia, tem umas disciplinas que a gente, CDD a gente foi cancelada e tal, enfim. Então, eu pretendo, só não sei quando. Mas no dia que eu voltar à pedagogia, eu vou no podcast e vou dizer, galera, eu vou ter pedagogia. Já vai fazer aquele Fazer um merchan. episódio sobre isso. Exatamente. Olha, já é uma ideia de episódio. Como que a Sim, biblioteconomia pode dialogar com a pedagogia. Boa sim, ideia, Ivan. olha aí. A professora Gabriela Faria está aqui na live, está aí te dando os parabéns por você estar aqui hoje. Ela que é lá da professora da UFC, Sim, minha parceira querida. Estou podendo aí contribuir com o trabalho dela, vai estar sendo uma honra. O Genilson Geraldo, nosso amigo que veio aqui da semana passada do Sustentabilidade Informacional, disse que o Biblioteca é um dos melhores canais atuais de discussões importantes da atuação profissional e humana dos bibliotecários e bibliotecárias, né? Não percam um episódio. Realmente aqui está todo mundo fã do Biblioteca. E o Rafael está aqui fazendo as perguntas dele, gente. Eu estou tentando dar conta. Mas aqui, só para a gente retornar aqui para o tema central da live, porque já são 1h37, né? Passa muito rápido. eu falo Eu demais queria também, que Ave você... Maria. Não, você está na profissão certa, porque bibliotecário que não fala demais não se encaixa para a profissão. Bibliotecário que se preze tem que falar para caramba. E voltando aqui para o tema da live, eu queria que você contasse para a gente como que é aí a dinâmica de edição e de produção, né? Melhor, de produção e de edição do podcast. São vocês que fazem? Vocês terceirizam essa edição, como o Biblioteco faz? Como que funciona? Então, a produção, assim, a gente tem no Trello, a gente usa o Trello, né, que acaba sendo mais fácil pro celular e tal. A gente tem bloco, notinhas, né, dizendo, olha, as ideias, né, que a gente pensa, vamos fazer um episódio, só que a gente às vezes não bota uma data, né, o assunto tal, um dia vai dar certo, vamos fazer. Vamos fazer uma proposta aqui, mas com quem? Vamos listar aqui nomes, olha, se a gente for fazer esse assunto aqui, talvez a gente chame A, B, C, vamos lá. Esse assunto, vamos lá, vamos correr, vamos tirar a tarefa, quem vai fazer o quê, quem que vai falar com quem que vai mandar mensagem, sei o quê. Depois de toda essa questão dos contatos feitos, se tiver convidado, né, porque às vezes a gente grava só com a gente, tá com um bom tempo que a gente não grava só com a gente, mas quando a gente não grava só com a gente, feitos os contatos, confirmado as respostas, não, eu vou participar tal dia, a gente combina o horário de gravação, hoje, né, por conta da pandemia, a gente grava tudo online, né, pelo Discord, que é um aplicativo que é leve. É o Rômulo Benevides, que é da equipe, né? O bichinho, às vezes eu tenho pena dele. Ele vive brigando comigo. Porque o Zé, algumas pausas, ele, cara, mano, não sei o que, a tua respiração em cima do microfone, aí começa a brigar. Mas eu entendo o lado dele, óbvio, né? Mas a gente não terceiriza, a edição a gente não terceiriza, né? É o Rômulo que faz. O Yuri fazia, mas o Yuri tá com o nenenzinho novo agora também, então tá um pouco afastado do podcast. O Augusto tá sugando lá todas as energias dele, tá certo, tem que ficar com o bebê dele. E aí o Rômulo que faz a edição. O que a gente terceirizou agora recentemente foi a nossa arte, né? Nesse período que a gente parou em julho, a gente pensou, não, cara, vamos fazer uma arte legal, né? Vamos falar uma pessoa que seja da área, né? Não vamos tentar inventar no Canvas ou no Photoshop, não, cara, não vamos tentar uma coisa séria. A gente falou com um colega nosso, um conhecido do GEL, cara, a gente tá querendo fazer uma arte, né? A ideia é mais ou menos essa. A gente deu o nosso conceito, as nossas propostas e tal. Ele pegou, não, vou fazer uma proposta, um esboço e mando pra vocês. Ele mandou, a gente olhou, não, mas só que faltou vermelho. Aí, tá faltando vermelhozinho aqui, bota mais vermelho e tal. E aí pagamos esse trabalho, né? Toda a nossa arte, a nossa identidade visual hoje, a gente contratou uma pessoa, a gente pagou ela para ela fazer essa nossa identidade visual, porque não é nossa praia. A gente sabe uma coisa ou outra, né? Tem uma noção, isso aqui fica legal, isso aqui fica bonito, esse contraste não é bom, esse contraste é legal, mas não é nossa experiência, a gente não trabalha com aquilo, né? Então a gente não, vamos pagar alguém, a gente pagou e tal. Então a única coisa que a gente terceirizou foi isso, né? Foi essa questão da identidade visual. O resto é nós com nós, né? A arte de fazer os textos, né? Aquele vídeo que eu gravei. Então a gente faz, né? Do jeito que a gente pode, e como eu falei, né? Tentando ter o máximo de qualidade possível, né? Porque, enfim, a gente não tem grana para pagar e tal. Algumas coisas. Então a gente faz a gente com a gente. Isso é bom, né? Muito bom. Que
até de criar roteiro. Eu não tinha essa noção de criar roteiro, né? Criar roteiro, não, eu sou muito de falar, né? No máximo fazer uns tópicozinhos aqui e sair falando. Essa cultura de criar o roteiro foi agora, com o Além das Estranhas, que eu comecei a pensar, não, o roteiro é importante, é necessário, a gente precisa ter um roteiro para poder fazer as coisas, porque senão não fica legal e tal. Então é mais ou menos isso, é nós com nós e vem dando certo, eu acho. Nossa, bacana. Eu acho que dentro dessa perspectiva de produção de conteúdo, né, também, o Rafael está perguntando aqui, se vocês pretendem expandir essa produção para outros canais, e aqui ele menciona o YouTube. Hum. Pois é, a gente, se eu não me engano, eu acho que a gente tem até uma conta. A gente chegou a fazer uma conta no YouTube. E se eu não me engano, no primeiro episódio a gente chegou a colocar, só que a gente nunca divulgou. Né? A gente não tornou pública. Porque a dinâmica do YouTube é outra dinâmica, né? É muito diferente, né? Então a gente ficou com medo de a gente não dar conta. Né? De repente, não, a gente inventa de fazer como é que se diz, o YouTube e não dá conta. Ou então começa só a voltar indo pro YouTube e deixar o podcast. A gente optou, não, agora não, vamos segurar, deixa lá, a conta tá criada, é nossa, então deixa lá, né? Um dia talvez a gente pense em fazer, né? Até lives a gente, acho que a gente não fez nenhuma live, eu acho, nem live a gente fez, né? Porque como é que se diz, é um outro formato, é uma outra dinâmica pra gente trabalhar, né? Imagem. A gente é bonito, né? Todo mundo da equipe é muito bonito, ainda bem, né? Mas a gente trabalhar com imagem é complicado. A gente vamos ficar no áudio por enquanto. É verdade, assim, para você produzir vídeo no YouTube, e também, assim, mesmo quem não se apega tanto à estética, né, e quer focar mais no conteúdo, demanda um tempo que Sim. realmente A precisa se edição é mais complicada e tal. Exatamente. Mas quem sabe no futuro, né? Não sei. Quem sabe? A coisa vai tomando uma forma diferente, né? Sim. E aí, o Rafael também pergunta, porque tá saindo aqui, como você enxerga a produção de conteúdo bibliotecário no YouTube? Se você acompanha, o que você acha que o pessoal tem produzido? Eu vou ser bem honesto, eu tenho acompanhado muito pouco, né? Muito pouca coisa é produzida no YouTube da nossa área. Aliás, até do YouTube do modo geral, né? Eu tenho entrado assim no YouTube uma vez perdida, muito raramente eu entro. É, não por não gostar, né, do formato, não achar que tem coisa boa. Acredito que tem, já vi muita coisa interessante. Mas eu não acompanho muito, não é muito minha praia. Mas eu sei que tem coisas boas surgindo aí dentro do YouTube, na nossa área específica. Eu já vi a Patrícia Pimenta, né, se não me engano o nome dela, que tá, acho, na Alemanha, algum canto assim, que ela tá produzindo uns vídeos, umas coisas assim, falando algumas coisas. E ela tá com, pelo menos um que eu vi, tá uma produção muito boa, né? Uma estrutura massa, não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta, mas eu particularmente, Ivan, eu não tenho acompanhado muita coisa no YouTube, de um modo geral, inclusive, né? Nem vendo vídeos, essas coisas, eu tenho. Não é algo que você consome, né? Não, até em algumas situações, até por uma questão de saúde mental, sabe? Assim, de evitar certas coisas. Eu tô numa vibe muito de evitar certas coisas, sabe? Eu não quero gastar energia com coisas que eu sei que não vão ser boas pra mim. Então eu acabo me distanciando um pouco. Tá ótimo. E aqui o Genilson também fez uma pergunta em relação à produção de conteúdo. Qual é a sua percepção do engajamento e participação dos bibliotecários e bibliotecárias nas mídias sociais? E durante a pandemia, aumentou o interesse nesse espaço de comunicação, de buscar novos conhecimentos? Qual é a sua percepção em relação a isso? Pois é, eu acho que já existia, né? Antes da pandemia existia algumas produções de conteúdo, mas eu acho que com a pandemia foi assim, um crescimento exponencial, né? Eu, pelo menos, assim, na minha timeline, chega coisa assim, quase todo instante, né? É uma live, a própria produção de uma imagem, uma foto, a divulgação de um evento. É uma coisa que eu tenho usado bastante, o Telegram, né? Tem uns grupos do Telegram que são bem movimentados, a galera fica postando vários eventos e tal, não sei o quê, conferências, enfim, encontros e tal. E eu acho isso positivo, isso é muito bom, né? Para nossa área é muito bom. Facilita algumas coisas, porque acaba que, por exemplo, se um evento que era feito lá em Santa Catarina, só para a galera que estava em Santa Catarina.
Eu poderia ir, pega um avião fofo, vai lá e participa, né? Só que não é tão simples, né? Não é Poderia? tão simples, né? Poderia. Compra passagem e vai, mas só que não dá. A realidade objetiva não permite, né? Mas aí, de repente, a galera faz o evento lá, vamos fazer uma transmissão, ou grava e depois disponibiliza, massa, você vai ver, eu quero ver aquela mesa, eu quero ver aquele debate e tal. Isso é muito bom. E na nossa área foi um crescimento muito grande, muita gente criando conteúdo em várias mídias, né? Aqui no Telegram, ou no Instagram, no próprio Telegram tem a galera fazendo algumas coisas, o surgimento de novos podcasts, né? Então eu acho isso fundamental, né? Para o momento que a gente vive, essas ferramentas hoje eu acho que são o que a gente tem, né? Por enquanto, né? Mas lá na frente eu não sei, quando a gente voltar ao normal, eu acho que muita coisa vai ficar, mas eu também acho que talvez algumas coisas podem se perder, sabe, no meio do caminho. Enfim, por vários motivos, mas eu acho importante, porque a gente amplia o debate, né? E como eu falei no começo, né? Permite essa coisa da gente trocar contatos, né? Da gente conhecer pessoas, trocar figurinhas, trocar experiência e tal. Exatamente, é super importante isso, porque ao mesmo tempo, né, que a gente vê que existem essas objeções em relação ao uso das mídias sociais, é importante pontuar que ela possibilita também vários diálogos, possibilita que a gente possa ter acesso a um arsenal maior, né, de conhecimento e de Uhum. debates importantes para a nossa área. Eu enxergo como algo positivo, sim, mas que a gente precisa ainda ter um certo cuidado na hora de se posicionar, de utilizar e usar de forma Uhum. estratégica mesmo para as coisas não se perderem. E aí o Paulo Jeff está fazendo aqui um apontamento pertinente em relação a isso. Ó. Estudos e relatórios têm apontado para a redução no número de pessoas que frequentam bibliotecas. Por outro lado, há uma quantidade crescente de produtores de conteúdo em canais digitais. Vocês enxergam alguma mudança de paradigma na função social do bibliotecário? Eu acredito que sim, e não só de hoje, né? Eu acredito não só de hoje. Se a gente parar para analisar e talvez, sei lá, vou botar aí 10 anos, né? 10 anos atrás, como era que as pessoas tinham acesso à internet, né? Era um pouco mais complicado, né? A questão do próprio uso da internet no celular. Os próprios aparelhos não tinham a mesma tecnologia que tem hoje. Então acabava, a biblioteca ainda era um ponto, né? Hoje não, hoje a gente já começa a ver, né, uma outra movimentação. Muita gente faz tudo, absolutamente tudo, pelo celular. Né? Desde uma live, a digitar, a mandar os e-mails, não sei o que, tudo já resolve pelo celular. Né? O que eu não vejo nenhum problema. Mas a questão do bibliotecário nesse contexto, eu acho que ele tem que começar a rever muita coisa. Né? E eu acho que a academia também tem que começar a pensar outras formas, né, de como eu vou atender esse público. Né? Esse público que consome pelo celular, que consome pelo computador. Né? Como é que eu vou atender essa galera? Será que eles ainda querem ir para a biblioteca? Ou será que como é que está meu acervo de e-books, por exemplo? Né? Será que eu tenho um acervo de e-book para os meus usuários? Então, assim, eu acho que é necessário o bibliotecário rever algumas questões, né, no seu fazer diário, no seu fazer profissional. Né? E sempre eu sempre penso nessa linha assim, não é de eliminar uma coisa para ter outra. Eu acho que as coisas podem dialogar. A gente não precisa aquele velho debate, o livro vai acabar. Não, 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 não vai acabar. Né? Eu acho que a gente pode ter um livro físico, ter o espaço da biblioteca físico, porque é um espaço que eu amo. Né? Eu só consigo estudar com muita concentração e muito aprofundamento na biblioteca. Em casa eu estudo, eu leio, mas não é a mesma coisa. Eu acho que é psicológico, não sei. Mas e ter espaço da biblioteca, mas também ter outras ferramentas. Ivan, quais? Eu não sei. Né? Eu acho que a própria dinâmica da gente, eu acho que a própria realidade vai trazer isso pra gente. Né? Mas a gente tem que estar com a cabeça aberta para se permitir, né? Ter outras coisas para além do espaço físico. Mas eu, de novo, nunca acabar com a biblioteca, nunca deixar de ter aquele espaço físico. Né? Acho que fazer, inclusive, interações desse mundo virtual com esse espaço físico. Sim, com certeza. E em relação à função social, assim, que eu posso comentar e contribuir aqui com a pergunta, né? É que a gente tem sim que refletir sobre o papel social até da própria biblioteca. Porque enquanto a sociedade enxerga a biblioteca como um lugar para estudar e emprestar livros, e isso aí a pesquisa Retratos no Brasil, Retratos da Leitura no Brasil, que tem agora uma nova edição,
que eu ainda não li, mas a de 2016 fala muito sobre isso, né? Que a biblioteca ela é enxergada como um local para emprestar livros, né? E que não tem um acervo atualizado. Será que não tem? Será que isso de Uhum. fato existe? Então, como que a gente pode buscar divulgar isso, né? Divulgar o acervo, divulgar o que é de fato a função da biblioteca ali dentro da comunidade que ela serve, né? Porque a biblioteca ela vai muito além disso, mas as pessoas não sabem. Então, acho que a partir do momento que a gente utiliza as mídias sociais digitais, que é onde está o nosso público, né? Já que Uhum. a gente tem aí mais de 140 milhões de brasileiros utilizando as mídias sociais, né? Isso é um dado realmente aqui desse ano, né, de 2020. Uhum. Acredito que com o cenário de pandemia a coisa tenha se expandido. Sim. Então, se a gente tem aí o nosso público dentro das mídias sociais, vamos atrair esse público a partir das mídias sociais, né? Utilizar essas Uhum. ferramentas para poder trazer benefícios para a biblioteca, fazer com que ela seja conhecida, que os serviços e produtos da biblioteca sejam divulgados, sejam esclarecidos também, que está ali disponível para a sociedade, que vai muito além de emprestar livros, de Uhum. realmente prestar um serviço para a sociedade, né? Eu acho que existe essa possibilidade da gente trabalhar com as mídias sociais digitais para isso, mas que infelizmente ainda é pouco explorado, as pessoas não sabem muito bem o que fazer, não sabem fazer de forma estratégica, né? Só compartilham e acham que aquilo ali vai gerar algum Uhum. resultado. As coisas não podem ser vistas mais dessa forma, né? A partir desse cenário de isolamento, a gente viu que só utilizar, só estar presente não adianta, né? Presença não é posicionamento, é algo que Sim. eu costumo falar bastante e Uhum. defendo porque muitas bibliotecas criam perfis e estão ali, os perfis já acabam ficando ociosos com o passar do tempo. Isso é algo que o professor Jorge do Prado, que hoje é o atual presidente da FEBAB, fala muito, também toca muito nessa tecla. Então, a gente precisa, sim, estar bem posicionado, produzir conteúdo relevante para o público que a gente atende, né? Não Isso. para bibliotecários, e sim para o público que a gente já atende, né? Então, se a gente souber utilizar, a gente vai conseguir sim atrair esse público para a biblioteca e também repensar a função social da biblioteca enquanto, equipamento importante, né? Espaço importante para o desenvolvimento da sociedade. Sim. Bibliotecas memoriais, está falando aqui. Aqui na Alemanha, eles chamam muito a biblioteca como um terceiro lugar, onde o livro, e-book, serviços e espaços são sempre complementares. Exatamente, assim, eu acho Isso. que um formato, né, um suporte não anula o outro. Isso. É o nosso papel, né? É a forma como Uhum. a biblioteca se posiciona na sociedade que vai dizer se ela realmente é relevante para a comunidade que ela atende ou não. Bom, E gente, a tem gente a... já está se encaminhando aí para o final da live. Eu sempre termino aí um pouquinho antes. Sei que o debate ele poderia ir se estender por Sim. muito mais tempo, mas infelizmente nós temos apenas uma hora, né? E eu aproveito esses 5 minutos finais para poder agradecer o Ivan e a todo mundo que colaborou, que compartilhou aí seus pensamentos, suas contribuições, que fez as perguntas, né? Que contribuiu bastante para o debate aqui hoje. Gostei muito. E agradecer ao Ivan pela generosidade de estar compartilhando aqui um pouquinho da sua visão também com a gente, do trabalho que é desenvolvido Além das Estantes podcast. É, com certeza é um trabalho muito importante para a área, para a gente poder repensar o nosso papel político. Então, sigam lá o Instagram, né, o Estantes Pod, então, que Isso. é o Instagram do podcast Além das Estantes. Sigam também o podcast aí. Ele está presente em quais mídias, Ivan? Coloca aí para gente. Atualmente o Quais? Instagram, o Twitter, né? E nos agregadores Deezer, Spotify, eu acho que a Apple a gente teve um probleminha e tal, o Google. Então, todo agregador a gente consegue achar a gente. Então, gente, já segue lá, tá? Espero que vocês também admirem o trabalho que é feito lá, tanto quanto eu e quanto vários outros colegas aqui que compartilharam
elogios e parabenizando o trabalho que é desenvolvido por esse projeto. Então, Ivan, muito obrigada. Eu espero que o seu projeto cresça, né? O projeto de vocês, o Além das Estantes, cresça e contribua cada vez mais para o nosso repensar, né? Para a gente repensar o nosso papel enquanto agentes políticos também, né? Não só saindo da nossa zona de conforto ali daquela coisa dos isentos, do isentão, Uhum. da Isso, isso. imparcialidade, né? Mayara, eu que agradeço em nome da equipe, né, pelo convite. É um espaço a gente está divulgando também o nosso trabalho. Como eu falei, né, a gente trocar essas figurinhas é muito importante. E saber que, por exemplo, hoje a gente tem um leque de podcasts, parece que estão surgindo novos podcasts na área, fiquei sabendo aí, ó, de algumas fontes seguras. Isso é muito bom, fico muito feliz, né? Que tem gente pensando em produzir mais conteúdo. E eu acho que para encerrar, dizer isso, que a gente precisa trocar essas figurinhas, a gente precisa ter essa interconexão entre nós, né? Da gente pegar as experiências, sejam em diversas áreas que a gente tem, ou seja na sala de aula, ou seja com marketing, como é o teu caso, uma coisa que a gente, né, tem muito cuidado, muito zelo, né, do nosso fazer profissional, né, dos nossos usuários, o que, que a gente quer para eles, o que, que a gente quer de política pública para o livro, para a leitura, né, e para as bibliotecas, né, que querendo ou não é casado com o debate que a gente tem que fazer sobre educação. Né. Então, eu acho que esses espaços, esses momentos, traz isso para a gente, né, esse afago no coração de ver que tem uma galera que está acompanhando, que está discutindo, que está querendo fazer uma coisa diferente, querendo avançar em algumas pautas, né? Eu não consegui ver aqui na conversa, mas se tiver perguntas que tu não pegou, Mayara, depois manda pra a gente responde as pessoas com o maior prazer. E aí, de novo, fica o convite com esse nosso projeto, indique pros amigos, pros inimigos, façam críticas, elogios, diga que a gente é bonito, e é isso aí. Isso aí, gente. Principalmente para os inimigos, para eles poderem aprender, né? E Sim, ser de educados. Isso que fazer é uma raivazinha pra essa importante. galera. Exatamente. Então, gente, muito obrigada. Um bom sábado aí para todo mundo. Obrigada pela companhia de vocês, pelo engajamento também. E eu espero ter contribuído aqui trazendo o Ivan, porque realmente é um projeto maravilhoso e como que a gente aprendeu hoje, né? Sempre é um aprendizado cada live. Sim, Então, um sempre. beijo, um bom final de semana aí para todo mundo e até mais. Abraço a todas e todos.